Vamos abrir hoje um livro muito especial da biblioteca, um que raramente compartilho com visitantes casuais. Este livro conta a história de como nosso jovem protagonista encontrou este lugar mágico. Acomode-se em sua poltrona, querido leitor, pois as páginas que estamos prestes a virar revelam tanto sombras quanto luz. Havia uma vez um garoto chamado Theo. Seus olhos, do tom de avelã mais profundo, carregavam uma sabedoria que nenhuma criança de 10 anos deveria possuir. Não era uma sabedoria nascida de livros ou lições escolares, mas daquela que só a dor consegue ensinar. Theo vivia com sua avó em um pequeno apartamento nos fundos da cidade. Seu pai partira quando ele ainda engatinhava, deixando apenas um vazio e algumas fotografias desbotadas. Sua mãe, ela amava Theo com toda a intensidade que seu coração frágil permitia. Mas a doença que consumia seu corpo era mais forte que sua vontade de ficar. Quando Theo completou 8 anos, ela virou uma página que não podia ser reescrita, deixando-o aos cuidados da avó. A escola era um labirinto de desafios para nosso jovem explorador. Os outros meninos zombavam de suas roupas de segunda mão e de seu silêncio contemplativo. "Por que você nunca fala sobre sua mãe?" perguntavam com aquela curiosidade cruel que só crianças conseguem ter. Theo aprendeu a se esconder entre os cantos do pátio durante os intervalos, transformando-se em uma sombra quase invisível. Em casa, as coisas não eram muito diferentes. Sua avó o amava profundamente, mas seus ossos cansados e sua visão falha tornavam difícil demonstrar esse amor, além do básico necessário. As contas se acumulavam como folhas secas no outono, e muitas noites, Theo adormecia ouvindo sua avó chorar baixinho na cozinha. Preocupada com o amanhã que parecia sempre mais ameaçador que o hoje, a solidão foi a primeira companheira verdadeira de Theo. Ela o seguia como uma sombra fiel, estando presente nos almoços silenciosos na escola, nas tardes vazias em casa e nas noites em que abraçava o único brinquedo que lhe restara, um pequeno urso de pelúcia desgastado que sua mãe lhe dera. Às vezes, a vida nos prende em labirintos cheios de desafios, mas toda aventura traz um aprendizado. Basta ter coragem para virar a página. Foi numa tarde particularmente cinzenta de outono que tudo mudou. A chuva caía impiedosa, transformando as ruas em rios furiosos. Theo corria para casa depois da escola, seus tênis encharcados e sua mochila protegida debaixo do casaco fino. Em sua pressa para escapar de alguns valentões da 8ª série, virou numa rua desconhecida e se viu perdido em um bairro que nunca havia explorado. Foi então que ele a viu. Uma construção antiga de pedra escura, com janelas altas e uma porta de carvalho maciço entalhada com símbolos estranhos. Não havia placa indicando o que era aquele lugar, apenas uma pequena luz dourada que brilhava através da janela mais próxima, como um farol chamando navegantes perdidos. A chuva intensificou-se e Theo, sem alternativa, correu para a entrada do misterioso edifício. Suas mãos trêmulas empurraram a pesada porta, que se abriu com um rangido que parecia contar histórias de séculos passados. O aroma foi a primeira coisa que o atingiu. Papel antigo, couro curtido, madeira polida e algo mais. Algo que lembrava canela e possibilidades infinitas. "Bem-vindo, jovem explorador", disse uma voz calorosa vinda de algum lugar entre as estantes intermináveis que se estendiam em todas as direções. "Estava me perguntando quando você encontraria o caminho até aqui." Theo piscou, ajustando os olhos à luz suave que emanava de lâmpadas antigas. Entre as sombras, distinguiu a figura de um homem sentado em uma poltrona de couro vermelho. Não era possível dizer se ele era jovem ou velho. Seus olhos brilhavam com a vivacidade da juventude, mas suas mãos pareciam ter virado páginas suficientes para preencher várias vidas. Ao lado da poltrona, uma pequena mesa de madeira entalhada sustentava uma xícara, fumegante e uma pilha de livros de aparência peculiar. Onde estou?" perguntou Theo, sua voz quase um sussurro, enquanto gotas de chuva escorriam de seu cabelo desgrenhado. "Você está na Biblioteca dos Livros Vivos, meu jovem", respondeu o homem, levantando-se com um movimento fluido que parecia desafiar a idade sugerida pelas rugas em seu rosto. "E eu sou o guardião deste lugar. Alguns me chamam de narrador, outros de contador de histórias, mas os nomes importam pouco quando se vive.
Entre tantas histórias diferentes, Theo olhou ao redor, maravilhado com a vastidão do lugar. O teto era tão alto que se perdia na penumbra, e as estantes pareciam se estender em todas as direções como um labirinto infinito. Livros de todos os tamanhos, cores e formas preenchiam cada centímetro disponível. Alguns pareciam pulsar com luz própria, outros emitiam sons suaves como sussurros ou melodias distantes. Eu só queria me abrigar da chuva, explicou Theo, subitamente consciente de que estava encharcando o tapete ornamentado sob seus pés. Não sabia o que era este lugar. Estou perdido. Minha avó deve estar preocupada comigo. O guardião sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto e aquecer o ambiente ao redor. Ninguém encontra esta biblioteca por acaso, Theo. Ela se revela apenas para aqueles que realmente precisam dela. Como sabe meu nome? Perguntou Theo, dando um passo para trás, a desconfiança, sua velha amiga, rapidamente tomando o lugar da curiosidade. Os livros me contaram, respondeu o guardião simplesmente, gesticulando para as estantes ao redor. Cada pessoa é uma história em progresso, sabia? E as histórias têm o hábito de se apresentarem umas às outras. Você está encharcado e exausto, observou o guardião, notando como os ombros de Theo caíam e como seus olhos lutavam para permanecer abertos. Antes de mais nada, precisamos cuidar de você. Venha comigo. O guardião conduziu Theo através de corredores serpenteantes entre as estantes. À medida que caminhavam, Theo notou que os livros pareciam murmurar quando passavam, como se estivessem comentando sobre o novo visitante. Algumas páginas até mesmo esvoaçavam suavemente, embora não houvesse brisa alguma. Os livros estão falando? Perguntou Theo, sua voz uma mistura de medo e fascínio. Os livros sempre falam, Theo, respondeu o guardião sem se virar. A maioria das pessoas simplesmente esqueceu como ouvi-los. Finalmente, chegaram a uma pequena porta de madeira clara, entalhada com o que pareciam ser constelações. O guardião tocou suavemente um dos entalhes, e a porta se abriu para revelar um quarto aconchegante. Era um cômodo circular, com paredes cobertas por prateleiras de livros que iam do chão ao teto. Uma cama com dossel ocupava o centro, coberta com uma colcha de retalhos que parecia contar 1000 histórias diferentes. Uma lareira crepitava alegremente em uma das paredes, e ao lado dela havia uma poltrona e uma mesinha com uma bandeja contendo chocolate quente e biscoitos que pareciam recém-saídos do forno. Este é o quarto de repouso, explicou o guardião. Todos os viajantes cansados precisam de um lugar para recuperar suas forças antes de iniciar uma jornada. Jornada? Perguntou Theo, confuso, enquanto o guardião o guiava para dentro do quarto. Eu só quero voltar para casa. Minha avó vai ficar preocupada. O guardião assentiu compreensivamente. E você voltará para ela, Theo. Mas primeiro, há algo que você precisa entender sobre este lugar. Theo aceitou a toalha macia que o guardião lhe ofereceu e começou a secar seu cabelo encharcado. O calor da lareira era irresistível e o aroma do chocolate quente fazia seu estômago roncar, lembrando o que não comia desde o almoço escasso na cantina da escola. Sente-se, convidou o guardião, indicando a poltrona. Descanse um pouco e eu explicarei tudo. Enquanto Theo bebia o chocolate mais delicioso que já havia provado, o guardião sentou-se na beira da cama e começou a explicar. A Biblioteca dos Livros Vivos não é um lugar comum, Theo. Ela existe em um espaço entre os mundos, um lugar onde as histórias ganham vida e onde o tempo flui de maneira diferente. Como um lugar mágico nos contos de fadas, perguntou Theo, seus olhos se arregalando acima da caneca de chocolate. De certa forma, sorriu o guardião. Embora eu prefira pensar nela como um lugar de possibilidades infinitas, mais do que de magia. Aqui, os livros não contêm apenas palavras e imagens. Eles contêm mundos inteiros, experiências, vidas. Cada livro é uma porta para algum lugar, algum conhecimento, alguma transformação. Theo franziu a testa, tentando compreender. Como um livro pode ser uma porta? Da mesma forma que uma ideia pode mudar uma vida, respondeu o guardião, seus olhos refletindo as chamas da lareira. Você já se perdeu em uma história, Theo? Já sentiu como se estivesse realmente lá, vivendo aqueles momentos junto com os personagens? Theo pensou na pequena coleção de livros, desgastados que guardava embaixo de sua cama,
histórias de aventuras e mundos fantásticos que sua mãe lia para ele antes de dormir e que agora ele relia sozinho nas noites em que a solidão parecia mais pesada. Sim, admitiu ele, às vezes. Bem, aqui essa sensação se torna literal. Quando você abre um dos livros vivos, você não apenas lê a história, você a vive. Você se torna parte dela, e ela se torna parte de você. O guardião fez uma pausa, observando como Theo absorvia essa informação. Então continuou com voz mais suave. Mas há algo mais que você precisa saber, Theo. A tempestade que o trouxe até aqui não foi uma tempestade comum. Foi uma tempestade que existe entre os mundos, e ela... Bem, ela o trouxe para mais longe de casa do que você imagina. Theo sentiu um frio no estômago, que não tinha nada a ver com o chocolate. O que quer dizer? Quero dizer que você não pode simplesmente sair pela porta da frente e encontrar seu caminho de volta para casa. Não desta vez. O pânico começou a crescer no peito de Theo. Mas minha avó, ela vai ficar preocupada, ela precisa de mim. E você voltará para ela, assegurou o guardião, sua voz firme, mas gentil. Mas para encontrar o caminho de volta, você precisará primeiro embarcar em uma jornada através dos livros vivos. O guardião se levantou e caminhou até uma das estantes, de onde retirou um livro de aparência antiga, com uma capa de couro azul desgastado. Veja bem, Theo, a Biblioteca dos Livros Vivos escolhe seus visitantes cuidadosamente. Se você está aqui, é porque há algo que precisa aprender, algo que precisa encontrar dentro de si mesmo antes de poder retornar. Mas eu não quero aprender nada, protestou Theo, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Só quero ir para casa. O guardião assentiu compreensivamente. Entendo sua frustração, mas às vezes, o único caminho para casa é através de uma jornada que nunca planejamos fazer. Ele abriu o livro azul, revelando páginas que pareciam conter, não palavras, mas pequenas janelas para outros mundos, imagens em movimento que mostravam florestas, oceanos, cidades estranhas e criaturas fantásticas. Para voltar para casa, você precisará estar pronto, explicou o guardião. Não é uma questão de encontrar objetos ou completar tarefas. É sobre crescimento interior, sobre descobrir verdades que já existem dentro de você, mas que ainda não consegue enxergar. Que tipo de verdades? Perguntou Theo, enxugando as lágrimas com a manga. Se eu lhe dissesse, elas perderiam seu poder, sorriu o guardião. Mas posso dizer que estão relacionadas ao que você mais precisa neste momento de sua vida. E quando estiver verdadeiramente pronto, o caminho de volta para sua avó e seu lar se revelará naturalmente. Theo olhou para o livro aberto, para os mundos em miniatura que pulsavam em suas páginas. Parte dele queria jogar o livro longe e exigir outra maneira de voltar para casa. Mas outra parte, uma parte que ele mal reconhecia, sentia uma estranha atração por aqueles mundos desconhecidos. Quanto tempo vai levar? Perguntou ele finalmente, sua voz pequena. O tempo funciona de maneira diferente aqui, respondeu o guardião. Quando você retornar, descobrirá que muito menos tempo se passou no seu mundo do que você imagina. Sua avó mal terá notado sua ausência. Theo não sabia se acreditava nisso, mas o que mais poderia fazer? Se esta era realmente a única maneira de voltar para casa, ele precisava tentar. E se eu me perder nesses livros vivos? O guardião sorriu gentilmente. Você não estará sozinho em sua jornada, Theo. Eu estarei observando, e quando precisar de orientação, encontrará pistas nos próprios livros. Além disso, os livros vivos têm sua própria sabedoria. Quando você aprender a verdadeira lição que cada história quer ensinar, o próprio livro o trará de volta a este quarto. Theo engoliu em seco, seus dedos apertando nervosamente a borda de sua camisa ainda úmida. E depois que eu aprender tudo o que preciso, então você estará pronto para encontrar a porta do retorno e se revelará quando seu coração souber que é hora de voltar para casa. O guardião fechou o livro azul e o colocou na mesinha ao lado da poltrona. Mas tudo isso pode esperar até amanhã. Agora você precisa descansar. A jornada através dos livros vivos requer força e clareza de mente. Theo queria protestar. Queria começar imediatamente para poder voltar para casa o quanto antes. Mas seu corpo traía seu cansaço, seus olhos pesavam e seus membros pareciam feitos de chumbo.
Sua avó está bem, Theo, assegurou o guardião, como se lesse seus pensamentos. Confie em mim quando digo que o tempo aqui flui diferentemente. Descanse esta noite e amanhã começaremos sua jornada de retorno. O guardião ajudou Theo a se instalar na cama macia, cujos lençóis cheiravam a lavanda e páginas novas. Antes de sair, parou na porta e se virou para o menino. Uma última coisa, Theo. Os livros vivos não são apenas histórias, eles são reflexos de nós mesmos. O que você encontrará neles dependerá tanto do que você leva para dentro deles, quanto do que eles contêm. Lembre-se disso em sua jornada. Com essas palavras enigmáticas, o guardião saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Sozinho no quarto, Theo olhou para o livro azul na mesinha. Apesar de seu medo e preocupação, não pôde deixar de sentir uma pequena faísca de curiosidade. Que mundos aqueles livros continham? Que aventuras o aguardavam? E que verdades ele precisaria descobrir para estar pronto para voltar para casa? Com essas perguntas dançando em sua mente, Theo adormeceu, embalado pelo suave crepitar da lareira e pelo sussurro dos livros nas estantes, que pareciam contar histórias uns aos outros na escuridão. E assim, queridos leitores, nosso jovem Theo adormeceu na biblioteca dos livros vivos, à beira de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada através de mundos de conhecimento, imaginação e descoberta, com um único objetivo em mente: encontrar o caminho de volta para sua avó e seu lar. Às vezes a vida nos prende em labirintos cheios de desafios, mas toda aventura traz um aprendizado. Basta ter coragem para virar a página. E você, meu caro leitor, que mundos exploraria se tivesse acesso aos livros vivos? Que lições precisaria aprender para encontrar seu próprio caminho? Talvez, se olhar com atenção, descobrirá que já está vivendo sua própria história, buscando suas próprias chaves, pois no final não são as páginas dos livros que contêm a maior magia, mas a capacidade que temos de transformar nossas experiências em sabedoria. E essa foi a curiosidade de hoje, meus caros leitores. Qual será o próximo mistério que exploraremos juntos nas infinitas estantes desta biblioteca mágica? Que aventuras aguardam nosso jovem Theo quando ele despertar amanhã, pronto para iniciar sua jornada através dos livros vivos?